Olá, pessoal! Nessa e nas próximas aulas nós veremos o assunto de mitocôndrias, para que possamos entender como acontece a conversão de energia dentro dessas organelas. Para iniciarmos a presente aula, olhem essas 8 imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Quais delas representam mitocôndrias? Todas! Então nós podemos ter mitocôndrias alongadas, mitocôndrias arredondadas, mitocôndrias com aquelas cristas características que nós já conhecemos dos livros didáticos, mitocôndrias com cristas triangulares. E todas essas organelas, essas mitocôndrias, apresentam em comum a presença de duas unidades de membrana, uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana externa vai delimitar a organela, essa membrana em cinza. A membrana interna ela é dividida em dois domínios. A membrana limitante interna, está aqui representada como uma membrana paralela à membrana externa, e a membrana da crista, que forma a crista mitocondrial. O espaço entre a membrana externa e a membrana limitante interna é chamado de espaço intermembranas. O espaço no interior da crista, espaço da crista. As cristas mitocondriais elas são unidas a essa membrana limitante interna através de junções da crista, que são estreitamentos encontrados nas cristas mitocondriais. E esse grande espaço presente no interior da mitocôndria, esse compartimento é chamado de matriz mitocondrial. Cada uma dessas estruturas apresenta adaptações que vão ser extremamente importantes para os processos envolvidos com conversão de energia dentro da organela. Então, nesse outro esquema, nós temos aqui uma mitocôndria com membrana externa, membrana limitante interna, membrana da crista, matriz mitocondrial, espaço da crista, espaço intermembranas. A membrana externa ela é uma membrana altamente permeável a moléculas até 5 kilodaltons. Isso é consequência do fato dessa membrana ter uma grande quantidade de proteínas, chamadas de porinas, que formam canais que permitem a passagem de moléculas até 5 kilodaltons. O espaço intermembranas, que é esse espaço aqui, apresenta uma composição em termos de moléculas pequenas, até 5 kilodaltons, muito parecida com a do citosol, incluindo a concentração de íons, como prótons. Consequentemente, esse espaço aqui apresenta um valor de pH semelhante ao do citosol, em torno de 7,2, 7,4. Já a membrana limitante interna e a membrana da crista são membranas impermeáveis a íons, não permite a passagem de íons. Isso faz com que possa se estabelecer ao longo dessa membrana um potencial de membrana, com os dois lados da membrana, o lado voltado para a matriz e o lado voltado para o espaço de membranas, apresentando uma diferença elétrica. Além disso, o fato dessa membrana ser impermeável a íons permite com que o valor de pH aqui na matriz mitocondrial seja diferente daquele encontrado no espaço intermembranas, no espaço da crista. No espaço da crista, o valor de pH é em torno de 6,7 ou menos que isso. Além disso, a membrana limitante interna e a membrana das cristas apresenta uma grande quantidade de um lipídio isolante chamado de cardiolipina. A cardiolipina é esse lipídio aqui, ó. Um lipídio com grupamentos fosfato com 4 caudas de ácidos graxos, ao contrário dos outros fosfolipídios encontrados nas várias membranas, incluindo nas próprias membranas da mitocôndria, que apresentam apenas 2 cadeias de ácidos graxos. O fato da cardiolipina ser um lipídio com 4 cadeias de ácidos graxos, um lipídio bem grande, faz com que essa cardiolipina se movimente lateralmente nessa membrana muito menos do que os outros fosfolipídios, ou seja, a difusão lateral dessa cardiolipina é menor que dos outros fosfolipídios. Consequentemente, ao se associar com proteínas dos complexos da cadeia transportadora de elétrons, que estão presentes aqui na membrana das cristas mitocondriais, a cardiolipina faz com que esses complexos se movam menos e se mantenham muito próximos, formando um megacomplexo. Além disso, a membrana mitocondrial interna apresenta carreadores ADP e ATP, que vão estar envolvidos com a importação de ADP e exportação de ATP, para manter a concentração adequada desses dois nucleotídeos aqui, dentro da matriz e no citosol. Transportadores envolvidos com a importação de piruvato,
com a importação de fosfato inorgânico que é necessário para sintetizar ATP a partir do ADP. E no caso da membrana das cristas mitocondriais, a cadeia transportadora de elétrons, que está aqui representada por esses três complexos, e o complexo da ATP sintase, que nesse caso aqui forma dímeros na extremidade da crista mitocondrial. Por último, o último compartimento, a última estrutura das mitocôndrias é a matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial, que é esse espaço cinza aqui nesse esquema, ela apresenta como uma característica fundamental uma alta concentração de enzimas. Enzimas envolvidas com a beta-oxidação de ácidos graxos, enzimas envolvidas com a conversão do piruvato em acetil-CoA, então a piruvato desidrogenase, enzimas envolvidas com o ciclo do ácido cítrico. Além disso, na matriz mitocondrial, nós vamos encontrar moléculas de DNA e proteínas envolvidas com a replicação e reparo desse DNA e transcrição desse DNA, a presença de ribossomos que são diferentes dos ribossomos encontrados no citosol, que está aqui ao redor. E por fim, a última característica importante aqui para a gente, nesse momento, é o fato da matriz mitocondrial apresentar um ambiente alcalino, com um valor de pH entre 7,8 e 8. Com relação ao genoma mitocondrial, veja esses vários genomas mitocondriais de várias espécies. Então existem genomas mitocondriais, moléculas de DNA que são circulares, moléculas lineares, moléculas bem compactas, como o genoma mitocondrial humano, e moléculas menos compactas, como o genoma dessa planta aqui. Todos esses genomas, desses diferentes tamanhos, são muito menores do que o genoma de bactérias encontradas hoje, mesmo bactérias do grupo que provavelmente deu origem às mitocôndrias. E aí surge uma questão bem importante para a gente aqui. Se as bactérias que originaram as mitocôndrias apresentavam um genoma muito maior, como dessa bactéria aqui, ó, que é de um gênero semelhante ao que deu origem às mitocôndrias, o que aconteceu com todo esse DNA que as mitocôndrias tinham, ou com os genes que as mitocôndrias possuíam? Para entender isso, nós precisamos entender como surgiram as mitocôndrias. Existem várias teorias para a origem das mitocôndrias, e a teoria mais aceita é a teoria endossimbiótica. Essa teoria postula que as mitocôndrias surgiram a partir de um processo de endocitose de uma alfa-proteobactéria aeróbica, no qual o organismo endocitado não foi digerido e passou a viver dentro do seu hospedeiro. Do lado esquerdo, nós conseguimos ver esse processo de forma esquemática. Então, inicialmente, uma arqueobactéria, em algum momento da sua história evolutiva, ela perdeu essa parede celular rígida, de modo que sua membrana plasmática, bastante flexível, pôde ser usada para a fagocitose de outros procariotos. Então, esse organismo, essa arqueobactéria, se tornou um organismo predador, fagocitando outros procariotos. Durante o processo de fagocitose, esses organismos fagocitados eram digeridos. Contudo, em algumas situações, o material genético não era completamente degradado, e os genes presentes nesse material genético e outras sequências de nucleotídeos nessas moléculas de DNA passaram a integrar o genoma desse organismo predador. Essa transferência gênica dos organismos fagocitados para o organismo predador, essa transferência horizontal, ela acelerou bastante o processo evolutivo. E esse organismo, em algum momento da sua história evolutiva, ele passou a ter seu material genético envolvido por unidades de membrana que posteriormente deram origens ao envoltório nuclear. E esse organismo, em algum momento, ele fagocitou uma bactéria aeróbica que não foi digerida e passou a viver no seu interior. Ao longo do tempo, esse precursor mitocondrial ele foi transferindo parte dos seus genes para o genoma nuclear e, consequentemente, o genoma que nós encontramos nas mitocôndrias atuais são muito menores do que o genoma encontrado em bactérias.
Então, como os pontos principais dessa aula, nós temos que a mitocôndria apresenta uma estrutura formada por uma membrana externa, uma membrana interna, um espaço entre membranas, um espaço da crista e uma matriz. A membrana externa ela é altamente permeável a moléculas pequenas devido à presença de purinas. A membrana interna ela apresenta dois domínios, a membrana limitante interna e a membrana da crista. Além disso, a membrana da crista apresenta uma cadeia transportadora de elétrons e ATP sintase, e ambas as membranas são impermeáveis a íons. O espaço entre membranas apresenta um valor de pH semelhante ao do citosol, já o espaço da crista, um meio muito mais ácido, um valor de pH menor que 6,7. Já a matriz mitocondrial é um compartimento rico em enzimas. Apresenta o DNA mitocondrial, então o DNA mitocondrial está presente nessa matriz, e o valor de pH nessa matriz é em torno de 7,8 e 8. A teoria mais aceita para a origem evolutiva das mitocôndrias é a teoria endossimbiótica. Ok? Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula nós prosseguiremos com algumas funções das mitocôndrias. Até mais!